Deixa eu chamar aqui na tela a Thaís Travessoli, porque é o seguinte, outras cidades, algumas aderiram parcialmente, outras chegaram próximo do decreto aqui de Curitiba, né? Cada uma tem aí um decreto diferente nesse momento, quer dizer, não, a gente continua ainda não entendendo que uma cidade faz uma coisa, outra cidade faz outra, mas aí está todo mundo muito próximo. O que mudou agora em São José dos Pinhais, Thaizinha? Oi, Jason. Começamos falando então de São José dos Pinhais, na região metropolitana. Lockdown de 3 dias. Sexta, sábado e domingo, começando a valer a partir dessa próxima sexta-feira. Segue em vigor então esse novo decreto até o dia 21. Como que funciona? Mercados não abrem no domingo. Farmácias abrem normalmente em São José dos Pinhais, postos de combustíveis podem também funcionar, mas as lojas de conveniências, isso na sexta, no sábado e no domingo, elas devem fechar às 5 horas da tarde. As outras cidades também nós tivemos acesso, as cidades que aderiram ao decreto de lockdown, seguindo o que determina aqui em Curitiba, foram Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo, Mandirituba, Pinhais e Rio Branco do Sul. Procuramos as outras cidades da região metropolitana. A cidade de 4 Barras, a assessoria nos informou que manterá a vigência dos decretos municipais que mantêm em funcionamento as atividades essenciais e não essenciais, sendo observadas todas as medidas restritivas de combate à transmissão. Piraquara informou que tem um decreto vigente no município e que acompanha mudanças orientadas pelo governo do estado. Já a Fazenda Rio Grande segue o decreto do governo do estado. A prefeitura informou que uma reavaliação será feita na quarta-feira. As cidades de Campina Grande do Sul e da Lapa não retornaram os contatos da nossa produção. Em nota, o governo do Paraná disse que apoia as medidas restritivas que serão adotadas pela região metropolitana e que o decreto estadual com medidas de contenção também continua em vigência. Para complementar, ainda falando de São José dos Pinhais, Jason, e quem está acompanhando o balanço geral, então, seria um lockdown de 3 dias, assim diz a cidade, sexta, sábado e domingo. Os mercados não abrem aos domingos. Os outros comércios, agora, hoje, por exemplo, estão funcionando normalmente, até quinta-feira também com horário restritivo, das 10 até as 5 horas da tarde. Isso para academias, autoescola, lavacar também, distribuidora, os outros comércios em geral. Jason. O que eu fico pensando é o seguinte, né? Hoje que dia que é, Thaizinha? Hoje é terça-feira. Então, hoje é terça-feira. Até quinta-feira, por exemplo, São José dos Pinhais, vai continuar ainda com o movimento que a gente viu. As imagens que nós mostramos agora foram feitas pelo nosso repórter cinematográfico, Clemar. Ele fez essas imagens agora de manhã. Loja aberta, gente circulando, quer dizer, eu fico pensando, será que não era o momento da gente se entender, né? De colocar as cartas na mesa? Porque hoje, quando a gente fala de Curitiba, a gente fala da grande Curitiba. A gente não fala só da nossa cidade com os 2 milhões de habitantes. A gente fala da grande Curitiba com seus 3 milhões e pouco de habitantes. Entendeu? É isso que eu acho que deveria ter sido pensado, né? Agora, detalhe é o seguinte, o que é importante? É importante que as pessoas tenham consciência, continuem usando máscara, mantendo o distanciamento social. Só que parece que tem gente que não entende muito isso. E parece que tem gente que não caiu a ficha, que os hospitais estão lotados. 96%, 97%, 98%, dependendo da região aí, hospitais lotados, né, para UTIs e também leitos Covid, SUS no nosso estado. Quer dizer, muitos hospitais aqui em Curitiba, privados, também estão lotados. Recebi ontem a informação de uma médica aqui de Curitiba que disse assim, Jason, olha só o que ela me falou, gente. Olha só o que essa médica me falou. Ela me disse o seguinte, falou assim, Jason, Deus me livre de ter que tomar a decisão que muitos médicos amigos meus estão tendo que tomar. Decidir qual paciente vai ser entubado. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que situação que a gente está vivendo? E ainda tem gente que não acredita. E às vezes acaba sendo necessário uma atitude um pouco mais severa para que as pessoas não se aglomerem. Thaizinha, hoje ainda você vai conversar com o secretário Beto Preto sobre esse assunto, né? Ainda hoje, Jason, ao vivo aqui no Balanço Geral, nós vamos conversar com o secretário de Saúde, Beto Preto. Vamos tirar algumas dúvidas e, claro, falar também sobre essa decisão das cidades da região metropolitana, né? O quanto isso pode atrapalhar ou não o combate a uma pandemia. Porque se tem uma cidade que fecha tudo, mas uma cidade do ladinho não fecha, como evitar
a contaminação ainda maior, né? Tudo isso a gente vai abordar daqui a pouquinho numa entrevista com o secretário. Jasson. Será que lá atrás, né, Taizinha, será que lá atrás, se não tivéssemos tomado, quando eu digo tivéssemos as autoridades da área de saúde, autoridades do nosso governo, né, seja ele federal, governos estaduais, governos municipais, enfim, tomado atitudes lá atrás, será que a gente estaria vivendo isso que nós estamos vivendo hoje?